Quero começar esse vídeo gravando o lookzinho bem aqui, o bonitinho. Triste. Panda Mendes está aos prantos. Cara, é muito emocionante. É muito, emocionante. né? Muito. Tá mó salão aqui, aí tá tipo estourando tudo. Mas Panda Mendes está aos prantos. Panda Mendes is devastated. Ai, cara, é muito bom ser fã de Star Wars. É muito bom. Deu certo, Panda Mendes, deu certo. Vamos gravar o vídeo agora. Fala, meu povo. Tudo bom com vocês? Me recompus. Se recompôs. Panda ficou aos prantos. Chorei bastante também, mas Panda ficou que nem neném. Ai, cara, é emocionante demais. É tão bom ser fã de Star Wars. É É tão muito bom ver renascer, sabe? Porque assim, a gente vive algumas experiências dentro das coisas que a gente gosta e aos poucos ela vai deixando de fazer sentido. É. Porque a gente tem que lembrar que não são as mesmas pessoas que fazem tudo, né? E tudo exige um processo de construção ali, realmente. Então, aos poucos, Star Wars foi se tornando muito, talvez, comercial, ou então... Não, então, eu não queria nem ir muito por esse caminho do quanto Star Wars pode ter se desviado. Se perdido. É, porque eu acho que é muito sobre como cada um vê as coisas, sabe? O que é especial para cada pessoa, né? Exato. Star Wars, quando começou, né, lá com George Lucas na década de... Tipo, bem antes de ter sido lançado um filme, década de 60, talvez, alguma coisa assim, ele tinha uma visão de um sonho, né? Era uma história que ele estava construindo. Quando chegou e estourou, virou uma franquia de sucesso, de repente, assim. Tanto que ele queria lançar um filme e vida que segue, gente. Tô feliz assim. De repente o negócio virou uma franquia, uma trilogia. E aí, anos depois, a Disney comprou, porque dava muito dinheiro. A Disney ganha dinheiro com bonequinhos e colecionáveis, né? Desde sempre, desde o parque, é assim. Então, o negócio foi crescendo e aí foi se ressignificando. Na mão de uma empresa super comercial como a Disney, inicialmente, óbvio que o foco era ganhar dinheiro, era reconquistar uma nova geração. Tanto que tem muita gente que tem um apego muito grande pelos episódios 1, 2 e 3. Sim. Que foi por onde conheceu o Star Wars no e a gente cinema, tem que né? pensar que a Kathleen Kennedy, assim que ela assumiu a E aí direção, já anos depois, quando ela muitos anos. assumiu a Lucasfilm. Quando ela assumiu e realmente teve que prestar contas para Disney, né? Ela é a representante de Star Wars. A gente tem que pensar que a gente não tem ideia das cobranças que ela sofreu, das metas que foram colocadas sobre os ombros dela. Total. Então a gente não sabe o porquê das decisões, mas felizmente muitos dos que fizeram parte do projeto inicial, mesmo não entrando no início, né, mas tendo um pouquinho dentro deles o que é Star Wars, na construção de Star Wars, como o Dave Filoni, por exemplo, que foi selecionado entre muitos funcionários para ser um grande representante criativo. Ele é muito fã, né? Ele é muito apaixonado, amigo pessoal do George Lucas já. Mas assim, eu queria fazer espectros de motivos pelos quais as coisas vingam com o público, porque vingar com o público não significa ser bom ou ruim. Às vezes a pessoa fala que não gosta porque ela é apegada. Só isso, assim. Então vamos fazer um espectro. Mandaloriano foi o primeiro conteúdo dessa nova fase, desse novo universo de Star Wars. Sim. Com o Jon Favreau, com o Dave Filoni, com a Kathleen Kennedy, essa tríade da força, assumindo ali a frente de batalha de Star Wars dentro da Disney, né? E eles realmente estão em todos os conteúdos de Star Wars. Eles quiseram afastar a figura do Jedi, né? Como se eles querem mostrar que a galáxia, né? A grande franquia de Star Wars não se resume ao bem contra o mal. Exato. Não é só sobre essa história. E aí deu muito certo o Mandaloriano. E deu certo pros fãs clássicos, porque era uma forma de revisitar Star Wars, só que não conectado ao que a gente já conhecia da família Skywalker. Sempre acaba a bateria no meio da minha frase. Eu só queria fazer essa reclamação. E aí agora volta a linha de raciocínio. Eu vou voltar do início aqui, a minha linha de raciocínio, porque eu nem sei aonde cortou, em que momento cortou. Esse primeiro conteúdo, né, que foi Mandaloriano, ele agradou gregos e troianos. O fã antigo e o fã novo. Porque ele tinha easter eggs do universo clássico de Star Wars,
mas ele não alterava. Eram easter eggs do tipo, sabe na hora que você tava olhando pra essa parede aqui? Nessa parede tava acontecendo isso aqui. Aí você, meu Deus, sim, isso daqui era real. Então essa parede, tanto faz, eu não tava olhando mesmo pra ali. E aí a gente foi só aceitando, que eles estavam entubando na gente. E pro novo público, era um ambiente completamente desconhecido. Você não precisava ter visto nada pra ver Mandaloriano. Então era um conteúdo, assim, que foi maravilhoso pra ressignificar a saga na cabeça das pessoas. E aí, se você observar bem, os conteúdos que deram mais teretetê no fã eram os dos personagens clássicos. Por exemplo, a série Obi-Wan. Que aí o público fica, não mexe com o meu Obi-Wan, não muda a história, não muda a tendência, não muda isso, não muda aquilo. As pessoas chatas. Criaram muita expectativa, né? Sobre como foi esse período pro Obi-Wan. Exato. Né? E a gente estava esperando um encontro entre o Obi-Wan e Darth Vader, que nunca aconteceu até o momento do episódio 4, mas a gente queria um grande confronto como o final do episódio 3, a gente queria esse meio do caminho. Sim. E aí veio o Boba Fett, que as pessoas também, uma parte gostaram, outras pessoas não gostaram. Exatamente, aí ficou aquele acho que na época eu até gostei, mas não digeriu bem. Não desceu. Mas assim, eu gostei, tá? Eu gostei de tudo, tá, gente? Eu tenho zero questão com qualquer coisa, porque eu acho que eu não tenho esse tempo pra ficar reclamando de Star Wars. E aí, agora veio a Ahsoka, né? E a Ahsoka trouxe, eu não sei, um respiro que eu acho que Star Wars nunca teve. Mas se você pensar, tanto o Mandaloriano quanto o Boba Fett prepararam o terreno pra Ahsoka. Porque ela apareceu nos dois. Então, sim, só que, contraproposta. Eu amo o Grijantin. Contraproposta. Eu acho que a Ahsoka traz uma adaptação à personagem, né? Não apenas a série dela, porque tipo, como ela apareceu em Mandaloriano, Boba Fett e tal, ela apareceu em Boba Fett, né? Apareceu. Treinando com o Luke, o Grogu. Eu acho que ela traz uma coisa que todo mundo que ama adaptação, que ama animação, defende. Que é a adaptação em live action de uma animação. É muito mais fácil você aceitar uma personagem de animação ser um pouquinho diferente no live action. Porque justifica, já que os universos são, por princípio, diferentes ali, né? De construção. Do que você aceitar, por exemplo, que o Obi-Wan faça alguma coisa que jamais fez nos filmes. Sim. Então, assim, é o mesmo Obi-Wan. O que aconteceu com ele? Entendeu? Entendi. Então eu acho que o fã da animação é mais legal. É um fã mais de boa. É um fã mais do tipo, ai meu Deus, a Ahsoka. E aí já emociona. E é aquela parada, é a grande zona de conforto do Dave Filoni. Porque essa história sendo contada nas animações, tanto em Clone Wars, que capturou muito fã de Star Wars, foi uma febre gigantesca. E aí afunilou um pouquinho para Rebels, né? Não são todos os fãs de Clone Wars que assistiram Rebels, mas você caminha um pouco ali também sobre essa história da Ahsoka e do Anakin. E aí caminhou para as séries, você percebe que tem a participação, tudo que tem a Ahsoka tem a participação dele, porque a Ahsoka é o grande, o fio condutor da narrativa do Dave Filoni. Então, cara, esse episódio que saiu essa semana, que é o 5º episódio, é perfeito porque tem o Anakin. Vamos colocar as cartas na mesa aqui. Vamos, mas o Anakin é o dono de Star Wars, Mas gente. o que você acha que aconteceu? O Anakin voltou pra me ver. Aquela maluca. Tá, vamos lá. A Ahsoka caiu do precipício. Sim. Caiu no mar. Não, mas deixa só pontuar, que a gente não tá fazendo review do episódio. Só um minuto, Panamé. Mas eu queria falar sobre o episódio. A gente vai falar também, mas ele já entra no modo surto do episódio. Só pra vocês saberem, tem um vídeo aqui que a gente fez na primeira semana de estreia de Ahsoka, comentando os 2 primeiros episódios. Verdade. E aí não comentamos os episódios 3 e 4, que eram episódios de passagem. E a gente não tá mais naquela energia de fazer review de episódio a episódio. Dependendo Por da mais série. que o final do episódio 4 é incrível, porque apareceu o Anakin, né? Exatamente. É emocionante demais. Mas o desenvolvimento ia acontecer nesse, então cá estamos. Pra conectar todos os pontos. Então assim, a gente tá numa nova fase aqui do canal, vocês sabem disso, uma fase que a gente é mais pé no chão, mais relax e menos desesperado com números e coisas assim. Então a gente vai conversando quando a gente quiser conversar com vocês e quando vocês pedirem. Exato. Nesse caso, a Taberna pediu. A Taberna pediu. A Taberna pediu, a gente vem fazer, como sempre. Então se você não apoia o nosso trabalho ainda,
O link tá sempre aqui na descrição. Apoie o nosso trabalho. E peça. E peça. Porque é isso, Eduardo, Dudu, uma galera lá pedindo hoje, estamos aqui. É mal de Eduardo, né? Fale do episódio, fale de Anakin. Anakin, eu te amo. Por mim, você tava aqui na vida real, vivendo, porque você é sensacional. Então, existe um grande conflito, né? Em Rebels, a gente descobre um lugar chamado O Mundo Entre Mundos. Sim. E o Ezra, que é o personagem que tá todo mundo tentando salvar em Ahsoka, é um personagem... Todo mundo tentando encontrar. É, que a gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas aí é um personagem que ele descobre dentro de um templo Jedi esse lugar chamado Mundo Entre Mundos, que é uma mamata para justificar a viagem no tempo. Sim. Então o Ezra, ele salva a Ahsoka de uma luta dela contra o Darth Vader, onde estava certo dela morrer. Ele salvou ela. Tenso. Aí ele levou ela para esse mundo entre mundos. Então tem uma passagem deles dois ali, com ela entendendo o que é e ele saindo desse lugar. Certo. Fechou essa história. A gente esperava voltar nisso. A gente esperava reconhecer em isso momento, em algum momento, porque é uma cartada muito gigantesca. Mas eu não acho que esse lugar onde a Ahsoka esteve é de fato o mundo entre mundos. Você acha que ela tava na cabeça dela? Eu acho que ela teve uma EQM. Eu também acho que ela teve uma EQM. Né? Eu fiquei com essa sensação na volta. EQM, pra quem não sabe, é a experiência de quase morte, né? Veja The Way. E aí, quando você tem uma experiência de quase morte, uma coisa que é constante em todos os relatos de vida real aqui, de experiência de quase morte, é que você tem um guia espiritual, que é uma pessoa, uma entidade, uma personalidade, tanto faz, pode ser um animal, mas é um ser que você confia ao ponto de ouvir conselhos e de dar a mão e decidir. É o ser que vai te ajudar a decidir se você quer continuar em vida ou partir. Porque experiência de quase morte, você está quase morto, mas não tá morto. E aí tu tem ali um negocinho, um tete-a-tete com essa pessoinha, com esse negocinho. No caso de Ahsoka, faz muito sentido que seja o Anakin, que é a pessoa que ela projetava. Né? Ela tinha toda a confiança nele, ele era o mestre dela, ele era o melhor amigo dela, ele era a pessoa que questionava ela e ela era a pessoa que questionava ele também. Então era uma relação paternal assim que ele tinha com ela, né? Na verdade é você pegar a sombra que existe dentro de você e externalizar para você combater a própria sombra. Sim. Você se relacionar com a própria sombra, né? A gente já viu isso em algumas vezes em Star Wars, como o Luke em Dagobah, que o Yoda encaminha ele e ele enfrenta o Darth Vader, e como a Rey, quando ela entrou, que o Luke encaminha ela e ela enfrenta ela mesma. Ela mesma. Né? Ela enfrenta o pior, o que ela tem mais medo é a possibilidade dela ir pro lado negro. Então ela enfrenta ela mesma ali. Dark side. A gente não usa mais Isso. Lado sombrio. E aí, nessa passagem da Ahsoka, se a gente voltar no primeiro episódio, ela fala, né, que o treinamento dela, ela não pode ter um Padawan porque o treinamento dela não foi concluído. Sim. A primeira coisa que o Anakin fala pra ela é: estou aqui para concluir seu treinamento. Então era uma pendência que ela tinha, né? E aí é muito bonitinho, porque todo o diálogo dos dois é fundamentado no Anakin travado no que ela viveu com ele. Então você percebe que ela está questionando e avançando, mas ele não. Porque ele é uma projeção mental dela. Então não tem como... Porque Não, agora com isso é o Anakin. Porque a criancinha lá, o filho da Hera, ele ouviu. Ele ouviu. Ele sentiu a luta. Mas ele é da força, né? Ele é do Paranauê, da conexão. E se for uma conexão do fantasma do Anakin? Não, por mim eu já acredito. Eu aceito o Anakin. Porque o Darth Vader, nesse ponto da história, tá morto. Tá morto, sim, mas o Anakin não. O Anakin tá pleno. Exato. O Anakin a gente ama. O fantasma do Anakin tá aí, cara. Tamo junto. E aí é muito bonitinho. Gente, quando ela cai e é a Soquinha. Nossa. Ai, meu Deus. Aquilo ali é desesperador. Aquilo é desesperador demais. Não brinca. Muito lindo, é a melhor coisa de Star Wars que eu já vi. Dave Filoni nunca foi triste e a culpa é sua. Ok? O filho do Kanan, cara. Panda morreu, vocês viram aí, né? Era uma vez. Tem como. Era uma vez. Não tem como, cara. Não tem como você não se emocionar, porque... É muito emocionante. A gente acompanhou a vida toda dela. E, vamos lá, a gente sabe que ela era mais nova na animação, né?
Mas você Gente, vê... aquela menininha. A menininha... Coisa mais gostosinha, fofa. Era uma criança no meio da guerra. Barulhinha, sabe? Tava tentando. É. A bichinha tava tentando. E, cara, vamos lá. O Anakin nunca foi reconhecido como um mestre, como um mestre Jedi de fato deveria ser. Mas ele é o melhor mestre. É o mestre que é necessário para aquele momento da história. Vamos colocar aqui as cartas na mesa, pelo Ela vai menos. defender, vamos lá. Não, assim, o Anakin... Fã-clube do Anakin, vamos lá. Ele é o melhor em tudo que ele se propõe. Mas é verdade, eu não tô nem puxando saco só. Tá. Estou também. Não é apenas um Sim. puxar de saco. Cara, quando ele era criança e ele usava as navezinhas lá e brincava, ele era o melhor. Aham. No momento que ele foi treinar, ele era o melhor. No momento que ele virou um padawan do Obi-Wan, ele era o melhor. E ele questionava já o Obi-Wan nessa época, desde sempre. No momento que ele se apaixonou pela Padmé... Gente, a Padmé, ela já tinha toda uma vida acontecendo. Quando ele se apaixonou por ela, ele foi o melhor Ele foi. namorado, o melhor marido. Tô batendo na mesa. Vai bater né? na mesa. O melhor namorado, o melhor marido. Não foi o melhor pai. E aí ele nem se propôs. Tem aquela parada de que ele não se propôs, então ele não conseguiu ser o melhor nisso aí. Mas ele sempre foi muito bom. E no momento que ele virou pro Darkseid completamente e se tornou o Darth Vader, ele foi o melhor Sith. É verdade. Então, assim, ele tem essa... Eu acho que... Esse destino de ser o melhor. De ser o melhor sempre. E isso, obviamente, vem carregado de muita arrogância, de muita prepotência. Chega uma hora que você não precisa mais ser elogiado, você já aceita que você é o melhor em qualquer coisa que você faz. É aquele negócio, a vida dele foi construída ao redor de uma profecia onde ele seria a grande diferença. Exato. E aí ele cresceu acreditando nisso, gente. Exato. Fazer o quê? Mas a Ahsoka, o que eu acho legal nesses diálogos desse episódio aqui, é que ela questiona as escolhas dele. Ela questiona os pensamentos dele, os sentimentos dele, as decisões. Ela fala, tá, mas você tá tomando essa decisão porque você acredita? Ou porque é óbvio que você tem... Porque existe uma diferença. E ele dá valor a isso. Por mais que ele não possa parar o que ele tá fazendo, né? O caminhar dele pra acompanhá-la, porque a história dela é outra... Ele valoriza o que ela fala, né? Ele acha ela muito esperta, inteligente e tudo mais. Tem Então, outra muito prova bonito. de que o Anakin não é uma projeção da mente dela. Ah, Tem uma frase que ela fala, e agora eu não vou lembrar, infelizmente, mas tem uma frase que ela fala pra ele, e ele abaixa a cabeça e fala, eu já ouvi isso antes. aham. A frase que ela fala é uma frase que o Luke fala na luta entre eles dois. Então aquele Anakin é uma projeção, é algo que realmente viveu como Vader. Entendi. Realmente. Porque ela não participou desse diálogo. Ela não saberia que ele já tinha ouvido aquilo antes. Sim. Entendeu? Faz sentido. Então, realmente, existe uma conexão com a força acontecendo. Aquele lugar é algo dentro da cabeça da Ahsoka, porque ela conheceu o mundo entre mundos nesse ponto da história. E não dá pra entender como isso tudo se montou, mas é aquele negócio de a força... Eu acho que tem uma conexão com a religião espírita, sim. Existem explicações dentro da religião que é óbvio que ele existe. A energia de vida... A força vital, né? Do Anakin existe. E aí você vê, no momento que você vê, da forma que você lembra, só que é só uma forma. Porque a consciência, ela é plena, né? Ela é completa. Inclusive, ele fala isso pra ela, né? Eu sou tudo que eu te ensinei. Então, tudo que você sabe, sou eu. Sou eu. E aí, quando ela questiona, ele fala, sério. então você não entendeu. Vamos voltar ao começo. Mas é muito sensacional, assim, e eu já tinha falado no primeiro vídeo e volto a repetir. A gente tem a Sabine, tem a Hera e a Ahsoka como mulheres extremamente fortes. Verdade. Cara, a Hera é mãe solo, sabe? Tem representatividade mais bonitinha do que botar uma mãe solo. A Padmé seria uma mãe solo, né? Se ela não tivesse morrido ali no parto. Porque o Darth Vader seria o Darth Vader. E cara, é uma homenagem muito bonita, assim. A Leia e o Han Solo, eles tiveram muitas questões no relacionamento deles. E a gente sabe que eles tiveram o filho deles e eles viveram essa relação de maternidade e paternidade meio capenga. Isso é meio que uma história de Star Wars, né? A gente tem esse negócio de paternidade e maternidade meio atravessada, assim.
E a Hera podendo ser mãe bonitinha, sabe? Ensinando, trocando, dando espaço pro filho crescer e evoluir na força. E o filho querendo descobrir, tipo, Gente. você tem um centro de treinamento na nave, você pode me ensinar a fazer um sabre de luz? É muito bonitinho, sabe? É Star Wars, é isso, é assim. muito Aquele Star Wars. livrinho do Darth Vader com os filhinhos pequenininhos, com a Leia e com o Lukezinho. O Lukezinho olhando pra mim. Com a Leia e o Lukezinho bonitinho. É porque a gente tem um cachorro chamado Leia e um cachorro chamado Luke, pra quem não sabe. É porque é muito fofo. Porque a gente é muito fã. É isso. A gente não botaria Eu o nome vou- dos nossos cachorros de Leia e Luke se a gente não fosse fã, né? Exato. Agora a Beta é uma grande questão. A gente É não uma sabe grande por quê. questão. Mas se eu tiver um porquinho da Índia, eu vou chamar de Ahsoka. A Ahsoka tem uma corinha de porquinho da Índia, não tem? Ela é bonitinha, assim, Ela é fofa fofinha. demais. Um dos fazer A assim. gente não vai ter um pouquinho daí. Não. Eu não posso ter mais bichinho, né? Ah, e aí tem outro lance também, o lance das baleias. Ai, gente, É que lindo. coisa linda. Foi cena linda, não é? Foi lindo. E lembra muito essas cenas de viagens marítimas. Lembra. Ai, gente, História Sem Fim, pra mim. Lembra Free Willy? Não lembra Lembra Free Free Willy? Willy um pouco. Final de Free Willy, né? Quando tá indo embora. Assim. Isso, que um olhinho da baleia assim passando pela... Ai, sim. E aí- Lembra Avatar, O Caminho da Água. Lembra Moby Dick, Lembra pra Moby quem Dick. gosta de ler. Lembra Pinóquio. Sim, lembra tanto Pinóquio. Cara, é muito legal. Ai, é lindo demais, gente. Olha, a Ahsoka tá sendo uma série, assim, deleite. É. Eu não tenho... Eu não sei, E olha assim. que você é intolerante à lactose e tá aí, né? Eu não tenho expectativas, porque agora que eu já vi o Anakin, eu já tô, tipo... Cara, como pode melhorar isso? né? não dá pra melhorar, né? Dá sim, vamos achar Cara, esse Ezra. mostrou as guerras clônicas, Sim. como o Dave Filoni queria fazer o filme. Sim. O filme de Clone Wars nem raspa nessa cena que rolou. Porque, cara, é as guerras clônicas que a gente queria ver. O Dave Filoni botou na animação da forma que ele conseguia ali, né? Com o orçamento que ele tinha. A animação quase morreu no meio, quase não foi concluída, né? Graças à venda para a Disney que foi concluída essa história e a gente pôde ver um final digno para essa história que é maravilhosa, Total. né? E que conduziu a trama da Ahsoka para ela ser essa pessoa incrível, essa personagem incrível que ela é nessa série. Ai, gente, que série Tá boa. tudo lindo. Conta aqui se vocês estão gostando de Ahsoka, se vocês também amam essa história, se vocês que são apaixonados pelo Anakin, que nem eu, ficaram emocionadíssimos. Porque, assim, pra mim, Star Wars é o Anakin, é o Darth Vader e tudo que tá em volta dele dá sentido a Star Wars. Sabe? É a história dos filhos, é a história dos netos, é a história de todo mundo que tá no entorno dele. Por que não da Padawan dele, sabe? Ah, ele é maravilhoso demais. Eu amo o Anakin. O Anakin é falível. Ele é apaixonante e falível. Sim. Como um bom ser humano. Então eu acho que um bom não de bondade. Um bom ser humano não quer dizer que é um ser humano bom. Não é de bondade. É um bom ser humano normal, assim, né? A gente tem, sei lá, esses extremos de bondade e maldade são muito ficcionais, né? Então eu acho muito bonita, assim, a verdade do Anakin. Quando ele aparece, enquanto ele, conversando e falando e andando e discutindo. Eu gosto do Anakin se expressando, assim. Porque ele é muito emocionado. Porque, sabe, sinceramente, o Hayden fazendo essas cenas de batalha contra a Ahsoka, cara, e vendo a potência dele de luta, de força, extremamente poderoso. A gente viu a Ahsoka lutando, ela é muito forte, ela é muito incrível. Mas ele domina aquela cena, na cena de luta, de uma forma assim, impressionante. E aí você vê, né, o quanto essa sombra dentro da mente dela sobre o que se tornou o Anakin, o quanto é aterrorizante. Porque ela fica vendo o tempo todo ele se transformar, né? Tipo, ele tá se transformando. Eu não posso esquecer o que ele se tornou, eu não posso esquecer o mal que ele fez. Porque ela ama, né? Mas ama e teme ao mesmo tempo, assim. Agora, uma coisa é certa, se eu já amava o Hayden quando ele era aquele zero à esquerda lá, nos episódios 1, 2, 3, tu imagina agora que ele tem o povo. Ele tem o povo apoiando ele pela primeira vez. Ele falou isso na D23 ano passado. Ele falou, gente, as pessoas agora querem me ver. Você tem noção? Porque assim, durante muito tempo ele foi odiado pelo fandom clássico, né? Galera da década de 70, 80. Mas agora não. Agora ele tem legião de fãs, crushes e todo mundo viajando pra ver. Então assim, ele tá podendo viver
a era de ouro do Anakin / Darth Vader. E isso deve estar sendo um deleite. Ele deve dormir bem, falar obrigada, Vader, por não ter me abandonado. Bora, galera Darksiders. É isso aí. E é isso. Beijos. Beijo. Conta aqui o que você tá achando de Ahsoka. A gente tá Tchau. bem. Tchau.